Boa noite, eu sou Eliana Lisboa, também conhecida como Lia. Eu sou professora e é desse lugar de professora que eu resolvi fazer esse vídeo. A pergunta que motivou que eu fizesse esse material foi por que meus alunos não abrem a câmera. E, evidentemente, alguns professores partilham dessa pergunta, né, que é um pensamento, e esse pensamento geralmente provoca e estrutura uma emoção, que é tristeza. Porque eu acredito que alguns dos meus colegas, parceiros de trabalho, muitas vezes temos a tendência de trazer para o pessoal. Então a gente começa a pensar assim: será que é porque meus alunos não gostam de mim? Será que é porque minha disciplina não é importante? Ou os assuntos trabalhados não são interessantes? Essas questões, essas perguntas, muitas vezes acabam fazendo com que a gente fique desconfortável, né? E às vezes estruturando aí um sentimento de tristeza, porque por causa dessa tendência da gente trazer para o lado pessoal. Mas eu vou tentar pensar algumas coisas. E uma delas é pensar sobre a pandemia, que é um momento histórico que a gente está vivendo, que certamente, né, vai trazer impactos culturais importantes, e o impacto já vem no susto para o professor, né, que tem que repensar suas práticas, né, se acomodar aí nessa nova realidade de aulas remotas e aulas virtuais. Então eu vou contar um pouco nesse vídeo algo que aconteceu comigo. Então, na verdade, esse vídeo não tem a pretensão de responder a essa questão. Talvez eu vá levantar algumas hipóteses, né, que são conjecturas, mas falar, sobretudo, de uma experiência minha, de uma narrativa, de uma história contada. Vamos lá. São vários os motivos pelos quais os alunos não abrem a câmera, né? Pode ser pelo simples desejo, por uma escolha, eu simplesmente não quero. Pode ser por uma questão técnica, operacional, né? Meu celular, meu computador não está habilitado a câmera, ou então eu fiz uma atualização no meu computador e aí eu desabilitei a minha câmera, isso aconteceu aqui em casa. Então, assim, são várias questões e uma delas também pode ser por causa do ambiente, eu não quero mostrar aonde eu moro, né? Não quero trazer para essa situação virtual algo tão íntimo de mim. E aí essas questões me fizeram pensar, né? Porque todas elas são legítimas do meu ponto de vista. Então eu vou falar dessa minha experiência de uma história que aconteceu enquanto eu dava aula. Se a gente for pensar sobre o ambiente é sempre algo editável, né? Eu tô aqui na frente da minha estante de livros, é uma escolha que eu fiz porque é algo precioso para mim. E então eu editei o espaço, né? Então não é simplesmente eu estou no sofá da minha casa de pijama, né, ou com o cabelo desgrenhado e vou abrir meu vídeo. As coisas não acontecem desse jeito, né? Existe uma intencionalidade na produção do espaço. Existe uma tentativa, ainda que intuitiva, de tentar criar um ambiente de harmonia estética, né? Algo que transmita uma mensagem, porque o ambiente diz alguma coisa, né? Então não é simplesmente você abrir a câmera e começar a dar a sua aula, né? Existem fatores externos e internos que fazem com que a gente comece a refletir sobre algumas das nossas posturas. Como eu disse, o ambiente diz.
e diz muita coisa. Então teve um dia que eu estava dando aula nesse mesmo cenário que eu estou comunicando aqui, né, com vocês, e um aluno abriu o microfone, ele não abriu a câmera, e do nada, né, falou assim, a parte que me falta. E eu não entendi aquilo. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou, a parte que me falta tá escrito aí, atrás de você. Aqui, tava escrito atrás de mim. E aí eu falei, é mesmo. E sabe por quê? Porque alguns livros eu costumo deixar virados, que são os livros que eu mais gosto. Aí eu conversei muito rapidamente com ele a respeito disso. E essa frase desse aluno, essa fala dele no meio da aula, me deu um misto de alegria, né? Porque ele estava vendo além da minha imagem, ele estava interpretando alguma coisa e eu pude ver pelos olhos dele, ou seja, olhar o que de fato estava importando, de fato o que ele estava vendo. Só que ao mesmo tempo, também essa situação, né, que eu pensei, nossa, por que trazer essa frase? Também me deu um pouquinho de angústia, porque eu pensei, nossa, o que representa isso, né? Por que ele falou a parte que me falta? Será que isso tem alguma conotação simbólica, né? Será que representa muito mais do que a leitura de uma frase, né? Será que talvez esse seja um dos motivos pelos quais ele não abriu a câmera? Então, todos esses questionamentos me fizeram pensar a respeito dos cenários e daquilo que a gente quer comunicar e da escolha que a gente faz, da intencionalidade que a gente tem quando a gente é professor. Bom, aí diante do ocorrido, eu resolvi mudar de cenário, comunicar uma outra coisa, provocar talvez uma outra curiosidade, um outro sentimento. E aí eu me posicionei não só nas aulas, mas também nas reuniões de professor, na frente de uma obra que eu gosto muito, porque é uma obra produzida por um artista premiado daqui de Campinas, o Robson da Silva. E ele, nessa quarentena, um jeito que ele teve de lidar, né, com esses sentimentos que a gente tem, que são muitos, que são complexos, no mesmo dia, às vezes a gente tem uma variedade grande de sentimentos, imagina durante a semana, durante o mês ou durante meses, né, como que a gente vai lidando com tudo isso. E um dos jeitos que ele encontrou foi fazer um projeto. E o projeto dele foi desenhar mulheres negras, homens negros de referência. E aí um dia, conversando com ele num chat virtual, ele contando um pouco para mim desse projeto, eu perguntei para ele, você já desenhou a Carolina Maria de Jesus? Aí ele falou, não. Aí a gente começou a conversar e tal, ele falou, quero desenhar. E aí eu contei um pouco da história dela, que ele não conhecia. E aí ele falou, você me manda uma foto dela? Aí eu achei, nossa, que responsa, hein? Escolher uma foto da Carolina para ele desenhar. E a escolha da imagem já teve um sentido muito grande para mim, porque quando eu li o livro dela, Quarto de Despejo, que é inclusive um dos livros que estava virado, esse livro me trouxe uma intensidade muito grande de emoções. E emoções assim que não só foram inesquecíveis, como também mudaram algumas percepções que eu tinha a respeito das coisas. E a Carolina Maria de Jesus faz isso com a gente. Ela é uma mulher negra, favelada, que transformou o seu tempo, né? E ela transformou sendo protagonista da própria história, sendo porta-voz de si mesmo, contando a sua vida por meio de um diário.
E o diário, por ser uma mulher negra, favelada, em condições muito difíceis, né, de existência, ele pouco tem de alegria. E aí, uma das escolhas foi achar uma foto da Carolina sorrindo. E eu achei essa foto maravilhosa. Então hoje, além das memórias, das emoções emotivas que eu tenho ao lembrar do livro, a Carolina ri para mim todos os dias. Então Robson resolveu fazer um desenho e vários desenhos, que foi um jeito que ele achou para lidar com as emoções, né, que são várias nesse contexto de pandemia. A Carolina Maria de Jesus, para lidar, para pensar a própria experiência, resolveu escrever em forma de diário o livro Quarto de Despejo. Esse livro, desde 2017, ele está na lista, né, de alguns vestibulares de universidades importantes, como a Unicamp de Campinas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Carolina Maria de Jesus, ela demorou um tempo para ser reconhecida como escritora. Ela vendeu milhões de livros, então, apesar de ter vendido milhões de livros, o livro dela, em muitos momentos, foi tratado como apenas um relato de experiência, um manifesto, um documento, mas não como um livro literário. E aí que essa conquista dela veio mesmo depois de sua morte, né? Que hoje ela é considerada uma grande escritora. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma das frases dela do livro que eu gosto demais, porque o livro, apesar de trazer momentos muito marcantes e tristes da vida dela, tem momentos extremamente poéticos e transformam os leitores da sua produção. Então, que nessa pandemia a gente possa parar para pensar sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas reflexões, e por meio desses pensamentos que a gente pense a respeito da nossa identidade, que está sempre em construção, a gente está sempre aprendendo, e esse é um momento propício para isso, porque quase que provoca a gente, né, a se virar muito rapidamente. A gente não teve um tempo assim para, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer, quais são os passos que eu vou dar, não. Teve que ser tudo muito rápido. Então, que a gente possa parar para pensar a respeito daquilo que a gente sente, que a gente possa se expressar, que a gente encontre caminhos para se expressar, quem sabe por meio do desenho, quem sabe por meio da escrita, quem sabe por meio de um diário, que a gente consiga dar sentido para as experiências que a gente está tendo.